Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Rodrigo para mais uma aula sobre matemática. Nessa aula aqui eu vou trabalhar com a equação da circunferência. Exercício muito importante para quem vai fazer concurso, vestibular ou para quem está estudando esse conteúdo no ensino superior ou no ensino médio. Dá uma olhada aqui no exercício que eu vou resolver, ó. Determine a equação de uma circunferência com centro na origem. Então, centro na origem é molezinha, né? E que passa por 4 e 7. Ou seja, eu quero saber qual é a equação de uma circunferência que tem o centro dela na origem do plano cartesiano e passa pelo ponto 4 e 7. Observe que eu deixei desenhado aqui, ó, um pedaço, uma parte de uma circunferência que tem centro na origem, tá aqui, ó, centro na origem, e passa pelo ponto 4 e 7, ó. 4 para x, 7 para y. E aqui é o raio. Beleza? Bem, antes de resolver esse exercício, eu vou colocar aqui a equação genérica de uma circunferência. A equação genérica seria x menos a ao quadrado, somado com y menos b ao quadrado, igual raio ao quadrado. Essa aqui seria a equação genérica de uma circunferência. O centro da circunferência, nós sabemos, é a origem. Então, aqui é o ponto 0 para x, 0 para y. Mas o centro de uma circunferência, que está escrita nesse formato x menos a mais y menos b, tudo ao quadrado, claro, é assim, ó, é a para x e b para y. O centro da circunferência tem coordenada a para x e b para y. Isso aqui implica que o valor de a é igual a 0 e que o valor de b é igual a 0. Aí é só substituir na fórmula. Então, assim, a fórmula já está bem fácil de ser resolvida, porque o centro é a origem. Então, no lugar do a para x, eu coloco 0. No lugar do b para y, eu coloco 0. Tranquilo, beleza. O que eu vou precisar para terminar é o raio. Observe que como eu fiz o desenho, eu consigo aplicar aqui, ó, o teorema de Pitágoras e achar o raio dessa circunferência, porque aqui formou um triângulo retângulo, beleza? Então, se isso aqui é o raio, você poderia montar a seguinte situação: raio ao quadrado, porque o raio é a hipotenusa, é igual. Quantas unidades você subiu nesse cateto? Subiu 7 unidades. 7 ao quadrado mais, e esse cateto, quantas unidades você usou? 4 unidades, então 4 ao quadrado. Raio é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raio ao quadrado é igual a 49 mais 4 ao quadrado, 16. Raio ao quadrado é igual a 49 mais 16 dá 65. Isso quer dizer que o raio passa o 2 em forma de raiz, nada mais é que raiz de 65. Pessoal, observe o seguinte, eu já tenho condição de finalizar o exercício. Só que eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, esse exercício talvez não era para ser feito assim. Não que não era, assim, não poderia ser feito assim. É que muitas vezes a gente não faz o desenho para descobrir o valor do raio. A gente usa a fórmula da distância. Qual a distância entre a origem e o ponto que pertence à circunferência, que eu vou chamar de ponto P. Então, eu usaria, nesse caso, se eu fosse calcular diferente, assim, ó, qual a distância da origem do sistema até o ponto P. E aí eu vou usar a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, que é raiz quadrada grande de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E agora eu vou fechar a minha raiz aqui, ó.
Vai embolar um pouquinho aqui, mas não tem problema. Então, muitas vezes, você não vai fazer o desenho e você vai usar a fórmula da distância entre dois pontos. Beleza, agora continuando aqui, ó, a distância entre a origem do sistema e o ponto P é igual a raiz quadrada d. Beleza. Qual é a origem do sistema? Então, vamos lá, ó. A origem tem x igual a 0. E o ponto tem x igual a 4, tudo bem? Então, esse aqui é o x do ponto que eu vou colocar no lugar de x2. 4 menos o x da origem, que é 0, ao quadrado. Opa, ao quadrado lá de fora. Mais, agora vamos para o y. O y2, ó, você tem que seguir a mesma situação. Se o 4 aqui é o x2, o parceiro do 4 é o y2. Então, o y2 é 7. 7 menos. Quem é o y1? y1 é o 0. 0 para x, 0 para y. Observe que nós vamos... Estou me preocupando com esse quadrado demais aqui. Observe que nós vamos cair na mesma situação. A distância entre a origem e o ponto P nada mais é... Depois eu coloco a raiz. 4 menos 0. 4. Então, aqui vai dar 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 7 menos 0. 7. 7 ao quadrado, 49. Tudo isso dentro de uma raiz. Vou apagar um pouco da circunferência aqui. Então, a distância entre o ponto O e o ponto P é igual a raiz quadrada de 65. Então, ó, observe. Se você faz o desenho, você resolve facilmente aplicando o teorema de Pitágoras, porque você visualiza isso. Você descobriu o raio pelo teorema de Pitágoras, e o raio deu raiz de 65. Se você não faz o desenho e quer trabalhar com a distância entre dois pontos, que é a distância entre a origem e o ponto P, que pertence à circunferência, você vai usar a fórmula da distância, que eu fiz aqui para você passo a passo. E o resultado é o mesmo. A distância entre a origem e o ponto P é raiz de 65. Tudo bem? Feito isso, vamos voltar lá para a equação genérica da circunferência, substituir os valores e resolver o exercício. Então, eu tenho que a equação genérica é x menos o A. O A é a origem do sistema, ó, a origem da circunferência do eixo x, ou seja, a coordenada do eixo x, que é 0. A origem está no ponto 0, ao quadrado. Mais y menos a coordenada da origem da circunferência, do centro da circunferência. Centro da circunferência, B, igual a 0 ao quadrado. Qual é o raio? Raiz de 65. Raiz de 65 ao quadrado. Continuando aqui, x menos 0. X ao quadrado mais y menos 0. Y ao quadrado igual... O expoente 2 cancela a raiz, 65. Então, essa aqui seria a equação da circunferência, que, se você estivesse num vestibular, um Enem, um concurso, ou a sua prova do ensino médio ou do ensino superior, teria que dar como resposta a equação de uma circunferência com o centro dela na origem do sistema e que passa pelo ponto 4 para x, 7 para y. Beleza, pessoal? Finaliza então aqui esse lindo e maravilhoso exercício. Lembrando que matemática é muito legal mesmo. E se você quiser continuar recebendo esses vídeos, não esqueça. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber todos os vídeos. E, se possível, deixa um like aí para ajudar o canal a crescer um pouco mais. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Fui!